Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, falando sobre concentração comum. A gente precisa sempre lembrar que quando a gente falou de solução, né? A solução é uma substância que a gente tem, que a gente acrescenta alguma coisa, né? E aí mistura, vira uma solução. Bom, então, por exemplo, eu ponho açúcar na água, né? Eu tenho água com açúcar e a água com açúcar é uma solução. A água a gente chama de solvente, ela vai estar sempre em maior quantidade. E o soluto é aquele que a gente chama de menor quantidade, que está em menor quantidade, ok? Bom, é sempre o soluto dissolvido no solvente. Lembrando que o solvente universal é a água. Então, se eu falar assim, um sal está dissolvido em água, o sal é soluto e a água é solvente. Ah, eu tenho o ácido clorídrico dissolvido em água. Então, o ácido clorídrico é o soluto e a água é o solvente. Os dois juntos é a solução, que é o soluto mais o solvente. Bom, importante aqui a gente saber, né? Porque agora a gente vai falar de massa, de volume, de concentração. Então, importante a gente saber que o soluto, tudo que for do soluto, tem índice 1. Então, massa de soluto, massa representada por M, M1. Solvente terá índice 2. Então, massa de solvente, massa é representada por M. Então, M2. E a solução não vai ter índice. Então, massa de solução, M. Volume de soluto. Volume é representado por V. V1. Por que V1? Volume de soluto. V2. Volume de solvente. Volume de solução é só V. Aí eu falo para você, olha, eu tenho N, que é representação de mols, eu tenho N1. N é número de mols, 1 soluto, então é mols de soluto. Eu tenho N2, então é mols de solvente. Eu tenho N, mols da solução. Então, tudo que tem índice 1, soluto. Tudo que tem índice 2, solvente. Sem índice, solução. Ok? E o que é concentração comum? A primeira coisa que nós vamos ver em relação às soluções, os cálculos de concentrações, né? É aquela relação entre a massa de soluto e o volume de solução. Quanto eu tenho de soluto numa solução? Eu tenho 10 gramas de soluto em 1 litro d'água, né? Eu tenho 10 gramas de açúcar em 1 litro d'água. Então, qual é a minha concentração? O que a gente tem de soluto dentro dessa solução? Então, concentração é representada pela letra C. Concentração comum. A concentração comum, então, vai ser a massa de soluto, que é M1, sobre volume da solução, ó, não tem índice, volume da solução em litros. Sempre em litros. Então, vai ficar gramas por litro, né? A massa vai estar sempre em gramas. Vamos a um exemplo? 50 gramas de soluto. Então, M1 é 50. Então, olha lá. M1 é 50. É dissolvido em água. Lembra que eu falei? Gramas de soluto dissolvido em água. Água é o solvente, o soluto é a outra substância. Formando 500 ml de solução. Volume, então, é 500 ml. 500 dividido por 1.000, por que por 1.000? 1 litro tem 1.000 ml. Então, eu preciso saber em litros. 500 dividido por 1.000, 0,5. Bom, então eu tenho massa de soluto e volume da solução. A fórmula é M1 sobre V. Então, substituindo, o C eu não tenho, é o que eu quero. A massa é 50 e o volume é 0,5.
Fazendo essa conta dá 100. Então, a concentração é gramas por litro. Então, 100 gramas por litro. Mais um exemplo. Então, vamos lá? Uma solução tem concentração de 10 gramas por litro. O que isso significa? Que nós temos 10 gramas de soluto a cada litro de solução. Possui uma massa, né? Vamos dizer, a concentração é essa. Porém, naquela experiência que eu estou fazendo, a massa do sal é de 2 gramas, dissolvida em água. Então, a água é o solvente, o sal é o soluto. Então, M1 é 2 gramas e a concentração é 10 gramas por litro. A fórmula não é essa? Então, onde tiver C, eu vou pôr 10. Por quê? Porque a concentração é 10. M1 eu tenho, então vale 2, então eu ponho 2. E eu não tenho V, né? Então, eu quero saber o volume desta solução. Como que eu resolvo? Eu preciso isolar o V. Então, eu pego esse V, passo para o outro membro multiplicando. E o 10 que estava aqui passa dividindo, né? Eu inverto essas posições. Então, V é igual a 2 dividido por 10, que dá 0,2. Aqui só está faltando a pergunta, né? Qual o volume? Então, volume é 0,2 litros. Ah, professora, o meu exercício é de alternativa e só tem em ml. Como eu faria? 1 litro não tem 1000 ml? Então, 0,2 vai ter 0,2 vezes 1000. 0,2 vezes 1000 dá 200. Então, daria 200 ml. Ok? É só multiplicar por 1000. Quando eu tenho litros e eu quero saber em ml, eu multiplico por 1000. Quando eu tenho em ml e eu quero saber em litros, eu faço o oposto. Eu divido por 1000, ok? Uma solução tem concentração de 50 gramas por litro. Então, C é 50 gramas por litro. Possui um sal dissolvido em água de 5 litros, formando 5 litros de solução. Então, o volume da solução, o V, é 5 litros. Substituindo o que eu tenho, ó, eu tirei os dados, né, que são o que foi dado no exercício, 50 gramas por litro e 5 litros de solução. Então, eu tenho lá, o C vale 50, o M1 eu não tenho, e o volume é 5. De novo, esse exercício está faltando a pergunta. Qual seria a pergunta? Qual a massa de soluto, né? Então, olha lá, eu tenho o 5 dividindo, passa para o outro membro multiplicando, fica 50 vezes 5. Então, M1 é 50 vezes 5, que dá 250 gramas. Não é M1, não é massa que eu estou descobrindo? Massa é dado em gramas. Um mais complicadinho, vamos lá? Ácido fosfórico é um aditivo alimentar utilizado na produção de refrigerantes do tipo cola, por exemplo. O limite de ácido fosfórico que pode ser ingerido é de 5 miligramas por cada quilo corporal. Calcule o volume em ml que uma pessoa de 50 quilos. Cara, 5 miligramas por quilo. 50 quilos eu tenho que fazer essa conta, certo? Para saber a massa de soluto que eu tenho lá. Então, deve tomar, sabendo que a concentração do ácido no refrigerante é de 2 gramas por litro. Então, olha só. Eu quero saber o volume, ó, calcule o volume em ml, né, da pessoa que tem uma solução, né? A concentração é 2 gramas por litro e o limite diário é de 5 miligramas por quilo. E a pessoa tem 50 quilos. Então, cada quilo é 5 miligramas.
Então, 50 vezes 5. Primeira coisa que eu tenho que fazer. A massa que eu vou ingerir, que essa pessoa vai ingerir, é de 250, certo? A concentração não é 2? Volta lá. A concentração não é 2? Então, voltando, concentração 2. A massa está em miligramas, cuidado, tem que transformar para gramas, eu não uso em miligramas. Como que eu faço? Divido por 1.000. 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, gramas para miligramas, eu multiplico por 1.000. Miligramas para gramas, eu divido por 1.000. Então, 250 dividido por 1.000 dá 0,25. Como que eu resolvo? V para cima, 2 para baixo. Vai ficar 0,25 dividido por 2, que dá 0,125 litros. Só que ele quer em ml. Lembra, 1 litro tem 1.000 ml. Então, 0,125 vezes 1.000 tem 125 ml. Entendido? A aula foi curtinha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e não se esqueça de inscrever no canal, tá? É muito importante vocês se inscreverem e aí vocês vão receber nossas aulas, minhas aulas, logo que eu lançar, tá bom? Até mais!